Deus abençoe muito a sua vida, mais uma devocional, mais um dia. Hoje nós vamos meditar em Atos capítulo 18. É quando Paulo chega a Corinto. E eu quero convidar você para nós olharmos um mapa da segunda viagem missionária para te mostrar uma coisa interessante. Vamos lá para o mapa. Se você perceber aqui, nós vemos Filipos, que é a capital da Macedônia. Depois Anfípolis, que é pertinho de Tessalônica, onde Paulo foi também, Bereia, onde os cristãos de Bereia eram mais nobres porque pesquisavam na Bíblia. E aí Paulo vai para Atenas e ele fica lá um tempo, depois ele automaticamente já vai para Corinto. Eu quero que você perceba onde fica Corinto. Se percebe que fica perto do mar. Ou seja, era uma cidade cosmopolita, ou seja, havia portos ali, e dali saía grande número de navios para todo mundo. Então, eu só quero que você grave bem aí, perto da Grécia, tá bom? Atenas aí do lado, Corinto, uma cidade portuária cosmopolita. Tá joia? Então vamos voltar lá para Atos 18. Queridos, como você pode ver aqui no capítulo 18, versículo 1, depois disto, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Corinto era uma cidade estratégica, porque era muito grande. Era uma cidade enorme. Milhares de pessoas moravam ali. E era uma cidade portuária, ou seja, dali saía navios para toda parte da Europa, África, Ásia. Então, era um ponto estratégico, onde o evangelho sendo pregado ali poderia ir para outras partes do mundo. Então, Paulo, ele era extremamente estrategista, extremamente inteligente. E Deus guiou nesse sentido, usando a inteligência dele, Deus dava a direção que ele queria para a sua igreja. Então, é maravilhosa a ideia de sermos sensíveis à voz de Deus, mas também usarmos a capacidade que Deus nos deu para a glória dele, tá? Ali se converteram Áquila e Priscila, no versículo 2, que seriam dois colaboradores de Paulo, e você vai ver muitas vezes Paulo falando sobre eles em suas cartas. E vamos ler aqui o versículo 2. Ali encontraram um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, uma vez que tinham a mesma profissão, isso é interessante. Uma vez que eles tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Isso aqui é muito interessante. Paulo, ele era fabricante de tendas. E depois que ele encontrou Áquila e Priscila, que também eram fabricantes de tendas, eles montaram uma sociedade, vamos assim dizer, e eles trabalhavam juntos. E Paulo usava muitas vezes esse meio para se sustentar. Então, em algumas cidades, por exemplo, quando ele ficou em Corinto, para ele não ser pesado para a igreja, ele trabalhava exaustivamente na igreja e trabalhava exaustivamente fazendo tendas para se sustentar, tá? Depois, quando ele escrever a carta de 1 Coríntios, ele vai falar sobre isso. Então, ele era fazedor de tenda, tá bom? Ele fazia tendas. Essa era a profissão de Paulo. É, versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, lembrando, Macedônia, capital Filipos. Então, toda vez que a Bíblia falar sobre Macedônia, é um distrito, uma região. E a capital da Macedônia é Filipos. Então, onde Timóteo e Silas estavam? Em Filipos, tá bom? Depois que eles chegaram lá de Filipos, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Então, ele parou de fazer tendas e ele
se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Agora, o versículo 6 é interessante. Os judeus sempre infernizavam Paulo. Onde Paulo ia, os judeus iam para colocar barreiras, obstáculos e atrapalhar a evangelização do cristianismo. E aí o versículo 6, opondo-se a eles, os judeus, opondo-se a Paulo, Silas, Timóteo, e lançando maldições contra eles, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, é como se tirasse a poeira. Eu tiro pó, essa terra onde eu piso aqui, eu tiro esse pó. E eu digo, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio pecado. Essas maldições não pegam em mim. Essas maldições não pegam em nós. Somos de Deus. Não fique preocupado quando alguém te amaldiçoar. Não fique preocupado quando alguém lançar palavras duras sobre a sua vida. Você está protegido pelo Senhor, você é de Deus. A pessoa mais importante e a maior pessoa do universo é o teu Pai. É Ele que te protege. Não tem como amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Então Paulo sacudiu as roupas e disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio pecado, o seu próprio sangue, a culpa de vocês. Estou livre da minha responsabilidade. Eu preguei e vocês não quiseram ouvir. De agora em diante irei para os gentios. Ou seja, sempre Paulo pregava para os judeus e gentios. Aí chegou um determinado momento que Paulo falou o seguinte, olha, eu sacudo pó, tiro o pó sobre a cabeça de vocês, o próprio sangue de vocês, a culpa de vocês, o pecado de vocês. E a partir de agora eu vou totalmente, plenamente pregar somente para os gentios, somente para aqueles que não são judeus. Então aqui Paulo teve um divisor de águas no seu ministério, onde ele começou a focar somente nos não-judeus. Versículo 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, próprio Jesus. Não tenha medo. Continue falando e não fique calado. Esse versículo é lindo demais. Versículo 10. Pois estou com você. Eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Olha só o que Jesus disse. Não tenha medo, não pare de pregar. Eu estou com você, ninguém vai tocar em você, ninguém vai ferir você, porque eu tenho muita gente nesta cidade, ou seja, muitas pessoas vão se converter. Aqui vai sair uma igreja enorme, e vai sair uma igreja que, através da evangelização das pessoas que vierem para cá, de outros países e continentes, por causa do porto, de navios, vão levar o evangelho para muitos lugares. Então, esta cidade, para mim, é uma cidade estratégica. Eu tenho muita gente aqui nessa cidade. E assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Você começa a perceber que Paulo focou em Corinto. Deus falou, eu tenho muita gente nessa cidade, pelo fato da cidade ser muito grande. E ele percebeu como que um ponto estratégico para dali sair o evangelho para muitos lugares. Ele ficou 1 ano e meio em Corinto, tá? Aqui no versículo 11, quando fala que Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus, neste momento, enquanto ele ficou ali, ele escreveu a primeira e a segunda cartas aos Tessalonicenses. Então, olha só que coisa interessante. Enquanto Paulo viajava, ele parava nas cidades e ele escrevia as cartas para as igrejas onde ele tinha passado, as epístolas. Então, ele tinha acabado de passar em Tessalônica.
Depois que ele passou em Tessalônica, ele foi para Bereia. Aí ele parou em Atenas e depois ele foi para Corinto. E aí chegaram algumas notícias de Tessalônica, enquanto Timóteo e Silas estavam lá em Tessalônica. Aí quando Timóteo veio, olha só, o versículo que nós lemos aqui, versículo 5: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, ali, Filipos, passaram por Tessalônica, toda aquela região, deu notícias da igreja para Paulo. Aí Paulo, em Corinto, escreve as cartas ao Tessalonicenses. Então nós vamos parar agora Atos e nós vamos lá para a primeira Tessalonicenses, tá bom? É o que nós vamos estudar hoje. E a partir desses dias, nós vamos estudar as cartas de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, que Paulo escreveu quando estava em Corinto. Ao ler a carta, você vai perceber muita coisa interessante que nós vimos lá em Atos. Você vai entender plenamente muitas coisas que ele escreve aqui, por isso que é interessante nós estudarmos a Bíblia dessa maneira. Você vai entender muitas coisas que ele fala aqui em Tessalonicenses, porque você entende que ele estava em Corinto e você entende a viagem missionária que ele fez quando ele passou por Tessalônica e tudo que aconteceu ali em Filipos. Você vai entender muito Tessalonicenses em vista do contexto histórico de Atos, tá? Então, lá de Corinto, Paulo escreve 1 Tessalonicenses. Qual que é o tema de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses? Qual que é o tema da carta? A segunda vinda de Cristo. Eles estavam com algumas dúvidas sobre a segunda vinda de Cristo. E conforme eles passaram isso para Timóteo e Silas, que estavam lá, Timóteo e Silas trouxeram para Paulo: olha, eles estão com algumas dúvidas sobre a segunda vinda de Cristo. E aí Paulo senta, pega a caneta, pega o tinteiro, pega o pergaminho e escreve a carta de Tessalônica, ou para a igreja de Tessalônica, sob esse prisma, sob esse assunto principal, que é a segunda vinda de Cristo. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, escrita lá de Corinto, naquela época que ele ficou lá 1 ano e meio. Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano é Silas, tá? Silvano ou Silas era sempre é o mesmo nome para a mesma, são dois nomes, mas para a mesma pessoa. Então Paulo, Silas e Timóteo, que seriam os três que estavam lá em Corinto. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele começa a agradecer a Deus a fé e o exemplo dos Tessalonicenses. Era muito gostoso quando Paulo escrevia cartas para igrejas bem firmadas. E Tessalônica era uma igreja bem firmada. Ele mandava algumas cartas assim que ele rasgava o coração dele em elogios e você percebe assim o amor que ele tinha. Paulo tratava as igrejas por onde ele passava e onde ele fundava praticamente o trabalho, começava o trabalho, ele tratava essas igrejas como filhas. Vocês são meus filhos. E às vezes, quando ele era mais duro, mais incisivo, ele dizia: eu estou falando como um pai fala ao filho e o repreende porque o ama. Então, essa era a ideia de Paulo em relação às igrejas. Por isso que, quando nós lemos as cartas, nós percebemos autoridade e, acima de tudo, muito amor da pessoa desse grande apóstolo, o maior apóstolo do cristianismo. O versículo 6: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor,
pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Ou seja, lá eles foram perseguidos, lembra lá da casa de Jason? Lá eles foram maltratados, mas muitas pessoas se converteram ali com muita fidelidade no coração e falou assim: apesar de todo o sofrimento que vocês tiveram quando receberam a palavra, eh, vocês tiveram alegria da presença de Deus, e vocês se tornaram os nossos imitadores, imitadores do Senhor. Apesar do sofrimento, não perderam a alegria. Olha que palavra profunda para mim e para você. Os sofrimentos que você tem tido têm tirado a tua alegria? Pensa nisso. Quando a alegria vem de dentro, nada de fora pode abalar. Nós vamos passar até momentos difíceis, mas a alegria é algo que vem do Espírito, fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, que nós já vimos lá em Gálatas, que é o fruto do Espírito. Amabilidade, mansidão, humildade, domínio próprio. A alegria é fruto do Espírito e não consequência de coisas externas ou circunstanciais. O versículo 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia. Olha a Macedônia aí. Partindo de vocês, a palavra de Deus chegou lá no distrito da Macedônia, em Filipos, Acaia, ali onde nós passamos, através de vocês, tá bom? Porque ali tudo era Macedônia, tá? Tessalônica também era uma cidade pertencente ali à Macedônia, que ficava ali perto de Filipos. Era na mesma região. Não somente isto, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Ou seja, a fé que vocês têm não é só de palavras, mas de atitudes. Esta é a fé que eu e você devemos ter. Versículo 9. Pois eles mesmos relatam que de maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho. Olha aí. Ele sempre dá uma pincelada na segunda vinda de Jesus. Quando ele chegar mais incisivamente no capítulo 4 e 5, ele vai entrar diretamente sobre esse assunto, sobre a segunda vinda de Jesus. Mas ele começa a dar as pinceladas. Mesmo quando ele elogia a igreja, mesmo quando ele fala sobre o exemplo deles como cristãos, a fé inabalável que eles têm, ele coloca: vocês saíram dos ídolos para servir um Deus vivo e verdadeiro, e versículo 10, e esperar dos céus o seu filho. Ele já dá uma pincelada sobre o assunto principal da carta, que é a segunda vinda de Jesus, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir, do castigo eterno, do juízo final, onde Deus vai castigar o mundo. Jesus nos livra deste castigo. Então, quando ele voltar, seremos totalmente salvos, levados para os céus com ele. E aí ele começa a discorrer sobre vários assuntos. Ele fala algumas coisas a partir do versículo do capítulo 2, que nós vamos ver amanhã, 2 e 3, algumas coisas pessoais dele, de Timóteo, de Silas, e depois ele entra diretamente no assunto sobre a segunda vinda de Cristo. Tem muita coisa boa que espera vocês, me espera nesses próximos dias, quando vamos ler 1ª e 2ª Tessalonicenses, tá bom? Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito pela palavra do Senhor, agradecer muito pela maneira como o Senhor tem nos mostrado o que é, ó Deus, a verdade. A tua palavra é a verdade. E assim como o Senhor agiu na igreja de Tessalônica, age em nossas vidas também, para que sejamos modelos, sejamos exemplos, para que as pessoas olhem para nós
e vejam uma fé viva de atitudes. Que o Senhor nos abençoe, nos dê temor para te levar a sério a cada dia. Muito obrigado pela tua palavra e muito obrigado pelo privilégio de estudá-la. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida, tá? Eu espero você amanhã para mais uma devocional. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.